Boa noite aos irmãos. Espero que todos estejam já de maneira confortável assentados, preparados para que gastamos o próximo tempo na presença de Deus, da sua palavra, nos fortalecendo naquilo que pela graça de Deus ouvimos no domingo. Nós vamos refletir sobre algumas verdades e nos edificar através delas. Vamos orar, portanto, para começar esse tempo. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor por sua graça, por tudo que o Senhor fez por nós, pelo tempo que nos está em diante. Pedimos que o Senhor nos dirija através da sua palavra, para que nos alegramos nela, a compreendemos e a aplicamos conforme a sua vontade. E pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amados, eu vou fazer a leitura, portanto, de Atos capítulo 26, que foi o capítulo que foi lido no domingo. Atos capítulo 26, de versículo 1 em diante. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa? Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como discorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quisestes testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. E no tocante a essa esperança ao rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nos prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, e eu os perseguia. Com este intuito parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu ao caminho fora, vi uma luz no céu mais resplendente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Que és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te apareci ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam estando eu no templo e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes,
nada dizendo senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciará a luz ao povo e aos gentios. Dizendo eles essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: Estás loucos, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Então Paulo respondeu: Se Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto as cadeias. A essa altura levantou-se o rei, também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com ele, e havendo retirado, falavam uns contra os outros, dizendo: Este homem nada tem feito, passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Esse homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Amém. É um texto longo, porém ele é um episódio compacto, onde o apóstolo Paulo é posto onde o apóstolo Paulo ele é posto a testemunhar de novo sobre a razão de estar preso e razão da sua vida, falando assim do seu encontro com Jesus Cristo e do seu andar com ele. E isso se torna cada vez mais popular. Paulo se torna uma pessoa que é ouvido várias vezes e muitas pessoas começam a ter curiosidade e querer ouvir. Se torna um fenômeno dos dias de então. Vamos dizer que ocupa um dos primeiros lugares nos noticiários. E como pode ser visto, o próprio rei Agripa, junto com outros oficiais, e aqui a Bíblia fala de outros pessoas eminentes da cidade, versículo 23 de capítulo 25, fala que de fato no dia seguinte Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade. Então veja como era uma audiência com pessoas da alta sociedade, querendo ouvir a versão do apóstolo Paulo, e isso providencia mais uma oportunidade para que ele de fato pregue a palavra de Deus, para que ele fala do Cristo ressurreto. E como é importante, meus amados, testemunhar de Cristo e perceber que até as situações ou circunstâncias desagradáveis ou inconvenientes para nós, ou aquelas que parecem não ser a nosso favor, no entanto nos fornece possibilidades de falar de Cristo. E como é bom a gente estar ligado a isso e aonde estamos, entender que tudo que acontece com a nossa vida tem de fato a fé, com a nossa fé, com Cristo, e testemunhar Ele para aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes Deus nos passa por circunstâncias tão pesadas, mas se não fosse por essas situações, jamais poderemos testemunhar sobre Cristo para certas pessoas que só podemos chegar lá por meio dessas circunstâncias pesadas. Então é importante que vejamos nisso a mão de Deus que conduz a nossa vida, mesmo quando Ele deixa que injustiças aconteçam para o nosso lado, como foi o caso do Paulo. E nessa defesa ele torna algo muito especial em falar desde a sua mocidade, mostrando que Paulo, desde a sua mocidade, era uma pessoa muito conhecida, nos parece a fazer parte de uma família privilegiada e que teve o privilégio de estudar junto aos pés do Gamaliel em grandes escolas de Jerusalém. Ele mostra que não é uma pessoa qualquer, que
de repente apareceu e faz tumulto, mas pelo contrário, era uma pessoa conhecida, e conhecida como homem conhecedor da lei, como homem fervoroso para seu povo, para a lei de Moisés, e falando ele ainda que ele viveu conforme a seita mais severa da sua religião, mostrando que era um homem altamente conhecido e batalhador por aquilo que os judeus batalham. Mas e até o caminho dele era feito de tal natureza que ele perseguia os cristãos, que hoje ele faz parte deles. E algo aconteceu de ele mudar dessa posição perseguidora e se transformar num propagador daquilo que esses cristãos propagavam, que era o Cristo ressurreto. E o que poderia mais convencer um homem como esse, a não ser um encontro muito pessoal com Jesus? E o que ele de fato fala? Eu sou testemunha do Cristo ressurreto, eu vi ele ressurreto, vivo, ele falou comigo, e diante disso não houve mais argumento e minha vida mudou de fato. E a primeira pergunta que nós fizemos é quanto o encontro com Cristo foi real para nós, de tal modo que isso mudou a nossa vida e foi suficiente em nos convencer pelo Espírito Santo a nos converter e voltar dos nossos maus caminhos, mudar os nossos hábitos, envolver a nossa vida para o reino de Deus. Será que a ressurreição de Cristo trouxe esse efeito na nossa vida? E Paulo começa a mostrar que de fato o que mudou a vida dele foi isso, e que isso não é nada mais do que o cumprimento daquilo que os próprios profetas falam, que é a esperança do Israel, esperada pelos 12 tribos, e ele fala que é por isso que ele está preso, porque ele acredita na ressurreição dos mortos, acredita no Messias, e ele encontrou esse Messias, que os judeus não o vê. Então era uma questão de fé. E falamos nós, meus amados, que a perseguição tem muito a ver com a imagem de Cristo, a imagem de Deus. E como sempre, o carnal, ele persegue o espiritual. Desde o início, aonde Caim matou o Abel, porque o sacrifício do Abel foi melhor, foi agradável ao Senhor, e do Caim não. Então veja como, ao longo do tempo, tudo tem a ver com isso. As pessoas que não querem de fato servir a Deus, mesmo embora mostram uma religião, querem ser religiosos, se enganar a si mesmo e aos outros, mas não querem mudar de vida, não querem ser verdadeiros cristãos. Então esses vão ser sempre perseguidores. Perseguidor não é somente aquele que não crê em Jesus, mas é aquele que o crer em Jesus, o Jesus ressurreto não mudou a sua vida. E portanto as pessoas não o temem, de tal maneira que continue vivendo do seu jeito e não vivendo da maneira que obedece e glorifica ao nosso Deus. E meus amados, é triste perceber que mesmo hoje em dia, no nosso cristianismo, isso continue. Pessoas que perseguem os próprios irmãos, aqueles que clamam a Deus, clamam as Escrituras, eles andam contra aqueles que pregam essas escrituras. Então há uma incoerência muito grande. Mas Paulo deixa muito claro por que tudo isso. E então Paulo também mostra o seu chamado de ir e mostrar o evangelho para os gentios, abrir os olhos para os gentios e trazer eles a arrependimento dos pecados, trazer eles ao reino de Deus. E Paulo mostra, eu não fui desobediente a essa visão. Então o rei Agripa, diante dessa realidade, eu me tornei obediente. E você? Qual é a sua realidade diante de testemunho da visão de que Cristo ressurreto, ele está vivo e lhe chama a arrependimento? Somos nós obedientes da visão de Deus, daquilo que Deus está nos falando através das Escrituras? Então Paulo se tornou obediente, mesmo que isso haveria de custá-lo muito em sua vida, muito perseguições, muito sofrimento, mas ele entende que não poderia viver de outra forma a não ser seguir a esse Jesus que lhe apareceu. E que bonito, meus amados, quando Jesus lhe apareceu, fala que Paulo perseguia, quando perseguia os cristãos, perseguia ele. E de fato, mais uma vez, o elemento perseguidor, aquilo que é perseguido é Cristo. E se Ele está em nós, nós vamos ser perseguidos. Aonde Cristo é manifesto, existe perseguição. Como a Bíblia fala,
aqueles que querem viver com piedade em Cristo serão perseguidos. Então, a grande razão das perseguições no mundo em relação ao cristianismo é a própria ou a verdadeira imagem de Deus na vida daqueles que Ele escolheu, a proclamação do Cristo ressurreto, do verdadeiro Deus. Mas esse é o caminho que nós andamos. E aí, ao se aproximar do final da sua fala, fez um interrupto falando que as suas letras se faz louco, mas Paulo diz, não estou louco, de fato eu falo palavras de verdade e de bom senso. Porque aquilo que aconteceu, e eu estou dizendo, não aconteceu de maneira escondida, de maneira que não pode ser provado, não é um fato alheio, mas aconteceu no meio do povo, e tudo isso pode ser provado. E aí Paulo volta a falar com Agripa, percebe que Festus não tinha fé no que Paulo estava falando, mas ele sabia que Agripa acreditava nas profetas. E disse, eu sei que tu acredita nos profetas. E é sobre isso que eu estou falando. E quase a Agripa se deixa persuadido, ele diz, por pouco não me persuades a me fazer cristão. E Paulo diz, olha, por pouco ou por muito, eu desejaria que todos estejam como eu, fora essas cadeias. Então, Paulo mostra o seu desejo para que as pessoas cheguem nessa posição privilegiada de ser salvo, de ter um relacionamento verdadeiro com Deus, independente da sua condição econômica, social e assim por diante. E então o texto encerra falando de fato e se reconhecendo que Paulo não tinha razão de estar preso. Mas como ele pediu a ser julgado pelo César, ele continua sendo preso. E vemos nisso de fato a mão de Deus dirigindo as coisas para que Paulo ele continue testemunhando sobre Cristo. Certas coisas, meus amados, talvez não são justas no termo estricto da justiça de acontecer conosco. Mas devemos ver a mão de Deus que nos conduza para testemunhar sobre Ele mesmo nessas circunstâncias. E que Deus nos dá a graça a viver o verdadeiro Evangelho e deixando esse Evangelho ser pregado com toda a firmeza. Então, eu convido a nossa igreja a repensar a sua fé em Cristo ressurreto, a repensar se esse encontro com Cristo aconteceu e se aconteceu, mudou de fato a sua vida de tal modo que você pode reconhecer que agora vive para o reino de Deus. Isso é sua preocupação, isso é sua prioridade e as outras coisas são secundárias, porque de fato Cristo nos pede procurar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, esse deve ser a nossa prioridade. Devemos nos preocupar com o avanço do reino de Deus, com o bem-estar da igreja, com o bem-estar da pregação do evangelho, dos missionários, estar envolvido e ver de que maneira nós podemos apoiar e deixar outras coisas em segundo lugar. É triste quando nós nos preocupamos com 1000 outras coisas em primeiro lugar e deixamos para Deus o que não resta, o que não presta, se é que deixamos ainda alguma coisa. Não deve ser assim. Então nós devemos nos verificar, nos arrepender dos nossos caminhos e viver o verdadeiro cristianismo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, encerrando assim mais um tempo na presença de Deus, desejando já boa noite para os irmãos. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, agradecemos pela Sua palavra. Pedimos que o Senhor levanta o nosso ânimo, os nossos olhos para Ti, nos dá um coração que deseja o Seu reino em primeiro lugar e nos ajude a viver para isso como igreja e como pessoas. Que o Senhor anime a Sua igreja a se levantar, a se arrepender e viver o verdadeiro cristianismo. É em nome de Jesus que nós oramos e também pedimos pelos doentes, por aqueles que passam situações desconfortáveis, que o Senhor esteja com eles, os abençoando, os curando e dando toda a graça de qual necessita. Que o Senhor seja misericordioso também com a nossa nação pelas situações adversas que passa, que dá sabedoria aos líderes a se lidar com isso. Abençoe as igrejas e suas lideranças com sabedoria, com intrepidez na pregação da sua palavra e no envolvimento para com seu reino. E em nome de Jesus que nós oramos todas essas coisas, pedindo que o Senhor opera mais do que nós pensamos e pedimos. Em nome de Jesus. Amém.